Bom, vamos então para a proposição 3, onde a gente responde a pergunta que a gente fez no vídeo anterior, no final do vídeo anterior. Quais condições um triângulo deve satisfazer para que mediana, bissetriz e altura coincidam, né? E a resposta é: basta que esse triângulo seja isósceles. Ou seja, se um triângulo é isósceles, mediana, bissetriz e altura coincidem. Porém, não é uma mediana qualquer, né? Ou bissetriz e altura. Vai ser a mediana, no caso, relativamente à base. A gente pode dizer dessa forma, porque se o triângulo é isósceles, ele possui uma base. E a mediana que vai satisfazer essa condição de coincidir mediana, bissetriz e altura, ela tem que ser a mediana relativamente à base. As outras duas, não necessariamente, as outras duas medianas. Isso só vai ocorrer nas outras duas medianas se o triângulo for equilátero, que em particular é um triângulo isósceles, né? E aí isso vai ocorrer com respeito às três medianas, se ele for equilátero. Mas basta que ele seja isósceles, que isso ocorre com respeito à base. Então bora lá. O que a gente vai fazer aqui para provar isso? A gente vai considerar, por hipótese, um triângulo isósceles, certo? E aí a gente vai considerar um desses três desse triângulo, mediana, bissetriz ou altura. Vamos considerar aqui nessa demonstração a mediana. Então a gente pega um triângulo isósceles e considera a sua mediana. E aí o que a gente vai provar é que a bissetriz e a altura, que estão bem definidas, né, que elas coincidem com a mediana, beleza? Então, bora lá. Vamos considerar, então, isso aí. Eu já desenhei aqui o triângulo isósceles. Então, vamos considerar um triângulo ABC isósceles, por hipótese. Seja ABC um triângulo isósceles, certo? Se ele é isósceles, eu tenho que especificar quais são os dois lados congruentes. Aqui eu vou considerar os lados, vamos considerar aqui, ó. Aqui está o triângulo ABC, certo? E aí vamos considerar que ele é isósceles, como o próprio desenho sugere, com essa congruência aqui, ó, que AB é congruente a AC. Com AB congruente a AC, certo? Essa é a nossa hipótese, um triângulo isósceles, nessa congruência, certo? Bom, aí vamos considerar a mediana desse triângulo isósceles relativamente à base, ou seja, vai ser dada por esse ponto médio D aqui, ó. A gente considera D um ponto médio da base, e aí a mediana vai estar aqui, né? Relativamente à base. A mediana vai ser esse segmento AD aqui. Ficou meio... Vou ajeitar aqui. Certo? É só um esboço, né? Não precisa ficar perfeito, é só para interpretar geometricamente, certo? Bom, dado esse triângulo, vamos considerar a sua mediana, que tá bem definida, né? Então, considere a mediana. Considere a mediana AD relativamente à base dele, que é BC, né? Relativamente a base BC, certo? Bom, considerando já essa mediana, por definição, a mediana, a D, né, ela é definida através do ponto D, tal que D é ponto médio de BC, ou seja, esse comprimento BD é congruente a DC. Então vamos escrever isso que a gente vai usar essa igualdade. Essa é a definição, né? Isto é, BD é congruente a DC. BD é congruente a DC. Certo? Essa é a nossa hipótese. A gente considerou a mediana AD relativamente à base BC. Ou seja, satisfaz isso. O que a gente tem que provar para concluir essa demonstração é que a bissetriz e a altura, né, correspondentes à base também, coincidem com essa mediana, vai ser o próprio segmento AD. É isso que a gente vai provar, certo? Como a gente prova isso a rigor, por definição? Vamos escrever aqui. Então, mostremos que a gente precisa mostrar que o próprio segmento AD, desculpa, é bissetriz e altura. Como a gente faz isso? Quando ele é bissetriz? Quando o segmento AD é bissetriz. Ele vai ser bissetriz quando esse ângulo aqui for congruente a esse. Então, a gente precisa provar isso. Então, mostremos que esse ângulo, que é o ângulo BAD,
é congruente ao ângulo DAC, que é esse ângulo aqui. Certo? Se ocorrer isso, se BAD for congruente a DAC, por definição, isso nos dá que AD é bissetriz, certo? Então, essa é a igualdade que a gente deve provar para mostrar que AD é bissetriz. E, além disso, a gente vai mostrar que a altura, ou seja, quando ocorre de AD também ser a altura relativamente à base? Quando esse ângulo aqui for de 90. Quando BDA, tem que ficar atento para não se confundir aqui nos vértices, né? BDA for de 90 graus, certo? Ou seja, a nossa tese se resume a isso. A gente tem que provar essas duas igualdades. Quando ocorre essa, AD vai ser bissetriz. Quando ocorrer essa, AD vai ser a altura. E aí a gente conclui a demonstração, beleza? Então, bora lá. Vamos provar, então, essas duas igualdades. A ideia é, para provar essas duas igualdades, a gente vai provar antes que esses dois triângulos, aqui, ó, esse à esquerda e esse à direita, são congruentes. Quando esses dois triângulos forem congruentes, a gente consegue com facilidade provar essas duas igualdades. É isso que a gente vai fazer. Aí a pergunta é, como eu posso fazer para provar que esses dois triângulos são congruentes? A gente vai usar um dos casos de congruência, que vai ser o caso lado, ângulo, lado, certo? E aí qual é a ideia? A gente já tem esse lado congruente a esse e esse congruente a esse, concorda? Basta mostrar que esse ângulo é congruente a esse. Porém, isso ocorre, né? Por quê? O triângulo, por hipótese, é isósceles. E no triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes, ou seja, BC vai ser o ângulo B vai ser congruente ao ângulo C. Isso pelo fato dele ser isósceles. E isso vai nos dar lado, ângulo, lado, né? Logo, esses dois triângulos são congruentes. Então, vamos argumentar isso. Como B é congruente a C, por ele ser isósceles. Nem vou argumentar porque sai de imediato, né? Triângulo isósceles, ângulos da base são congruentes. Então, como B é congruente a C, segue que esses dois triângulos vão ser congruentes. Quais são os triângulos? ABD vai ser congruente a ACD. Certo? Qual caso de congruência eu usei aqui? O caso lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Certo? Pronto. Provamos que esses dois triângulos são congruentes. Aí, desse fato, como os dois triângulos são congruentes, eu vou provar que vale isso e isso. Essa igualdade sai com facilidade. Por quê? Se esses dois triângulos ABD e ACD são congruentes, lados e ângulos correspondentes são congruentes. Em particular, esse ângulo corresponde a esse ângulo, ou seja, esse ângulo é congruente a esse ângulo. E aí, isso vai nos dar exatamente que AD é bissetriz, ou seja, esse ângulo congruente a esse ângulo. Então, já decorre imediato, essa igualdade já decorre daqui, né? Pela própria definição de congruência. Assim, o fato desses dois triângulos serem congruentes garante que BAD é congruente a DAC. Eu escrevi assim, né? Vamos manter. Certo? Ou seja, isso decorre daqui e isso significa que a D é bissetriz relativamente à base, não, né? É bissetriz do ângulo A. Ou seja, AD é bissetriz do ângulo A. Certo? Com isso, a gente já provou que AD é bissetriz. Agora, resta provar que AD é altura. Como a gente vai provar que AD é altura? A gente precisa provar que BDA é 90 graus, por definição, né? Como a gente vai fazer isso? A gente vai usar de novo a congruência entre os dois triângulos, porém a gente vai olhar para esse ângulo raso aqui, ó. Então, olha só, além disso, o que a gente tem aqui? Esse ângulo é raso, né? Ou seja, a soma desse com esse dá 180, certo? Ou seja, esses dois ângulos aqui no caso, né? Então, BDA mais DAC, né?
Isso. Então, olha só. BDA. Esse ângulo BDA mais... na verdade, eu vou escrever aqui como sendo CDA, que fica análogo, né? Então, BDA mais CDA, certo? BDA mais CDA é 180, um ângulo raso. Soma da 180. Porém, vale mais uma condição aqui. Além de BDA ser congruente a CDA, a gente acabou de provar que... minto. Aqui o que a gente provou é que esses dois são congruentes. Além disso, agora a gente utiliza a congruência de triângulos. Como esses dois triângulos são congruentes, ângulos correspondentes são congruentes. Ou seja, esse ângulo corresponde a esse. Eles são congruentes, que é os ângulos que aparecem aqui, né? É o BDA e o CDA. Eles são congruentes da congruência. Então, além disso, vale que eles são congruentes. Então, BDA é congruente a CDA. Certo? E aí a gente utiliza essas duas igualdades no sistema, né? O que a gente faz? A gente substitui essa aqui em cima. Como CDA é congruente a BDA, eu substituo aqui. Então, vai ficar BDA mais BDA. Então, isso aqui vai implicar que 2 vezes BDA... Eu estou usando o BDA porque é quem a gente supôs aqui, mas poderia ser o CDA também. 2BDA vai ser igual a 180, naturalmente. Essa é uma resolução clássica, né, de sisteminha. E aí, naturalmente, BDA vai ser 90 graus, certo? Com isso, a gente vai concluir que, sendo BDA 90 graus, que AD é a altura relativamente à base. Note que a gente usou aqui a soma dos ângulos, 180 por ser um ângulo raso, então aqui a gente não está usando essa congruência, porém aqui a gente usou a congruência, né? Se os triângulos são congruentes, os ângulos correspondentes são congruentes, em particular esse ângulo com esse ângulo. Ambos vão ser de 90, como a gente provou. Ou seja, BDA igual a 90 significa que AD é a altura. Ou seja, AD é a altura do triângulo ABC relativamente à base. A base BC, certo? E é isso que a gente queria provar. A gente saiu supondo a mediana, né, AD, e mostrou que ela é bissetriz e que também ela é altura. O que a gente, dessa forma, conclui a demonstração. Beleza? Usamos fortemente aqui congruência de triângulo, né? Lado, ângulo, lado. É isso aí.